Que bom que nós estamos aqui para prestar culto ao Senhor. Quando nós nos reunimos para estudar a palavra, também é culto ao Senhor, também é agradável aos olhos do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Nós vamos ler dos versos 1 ao verso 16. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço. E levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então, Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Até aqui, que Deus nos abençoe com a sua santa palavra. Muito bem, ao ler este texto, nós vemos que é uma narrativa muito clara, e a forma como Lucas discorre este assunto, assim como os demais, ele dá informações que faz com que a gente não tenha dificuldades em criar uma imagem do que aconteceu aqui. A cena, ela é vívida e ela chega até nós. Todavia, nós estamos diante de um texto que pessoas utilizam para diversas motivações no meio religioso. Lembram-se deste casal Ananias e Safira e associam imediatamente Ananias e Safira somente com o tema dinheiro. Mas o texto lhe diz apenas isso. Nós poderemos examinar com mais cuidado esse texto esta manhã e ver que há um perigo aqui. E este perigo, ele pode tocar a mim e a você.
no século 21. E nós vamos meditar considerando o contexto em que ele está inserido. Primeiramente, é necessário que nós lembremos qual é o contexto que acontece este evento que envolve esse casal Ananias e Safira. O contexto é que a igreja de Cristo, ela está nos seus primeiros dias. É a igreja emergente, ela está surgindo na história. E ela começa, e ela prevalece, ela continua e será até a volta do Senhor Jesus, movida por uma obra do Espírito Santo na vida de pessoas. O Espírito Santo, ele ocupa mente e coração, ele ocupa corpo, ele nos faz um. Então, o contexto deve ser entendido, meus irmãos, como nós meditamos até agora, em Atos capítulo 4, quando nos diz que Pedro e João, quando libertos, eles foram a um endereço onde se reuniam os discípulos do Senhor, e ali eles oraram, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não esqueçam dessa frase, que está no versículo 31 do capítulo 4, Atos 4, 31. Diz-nos, tendo eles orado, qual foi o motivo da oração? A libertação de Pedro e João. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram como? Cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. E neste ambiente onde pessoas cheias do Espírito Santo se concentravam, essas pessoas cheias do Espírito Santo têm olhares santos. E elas enxergam pessoas, elas conseguem distinguir valor de pessoas e coisas terrenas. Ao verem a necessidade dos irmãos, eles então, voluntariamente, eles vendiam as suas propriedades, levavam aos pés dos apóstolos, porque na comunhão dos apóstolos havia um afluir de pessoas, e eles então repartiam de acordo com a necessidade das pessoas. O contexto é então de, em primeiro lugar, pessoas cheias do Espírito Santo sendo usadas por Deus para suprir a necessidade umas das outras. Esse é o contexto. Em seguida, Lucas, ele dá esta informação no versículo 32. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Lucas faz uma observação de que o ter algo terreno, ele encontra um lugar específico, onde ele deve ficar, não no coração, mas considerar que este elemento terreno, as posses, elas são dadas por Deus para a glória de Deus. E é assim que um crente deve observar. O que ele tem foi dado por Deus. E o que ele tem foi dado por Deus para o louvor da glória do nome do Senhor. E, sabendo isso, Lucas, ele então nos diz que a comunidade tinha esse comportamento. No versículo 34 de Atos 4 nos diz: pois nenhum necessitado havia entre eles. Entre eles aqui que diz é a comunidade dos discípulos, a igreja. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Grife esta frase: e depositavam aos pés dos apóstolos. Aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Quando Lucas fala da coletividade, como que o Espírito Santo atuava em cada coração, e quando eles se uniam por propósito amoroso de socorrer uns aos outros, ele então
coloca o holofote sobre um nome em especial. E esse nome é um certo homem chamado José, a quem os apóstolos deram um outro nome, que é Barnabé, filho da exortação. Este homem tinha um terreno, e ele vendendo este terreno, diz a palavra no versículo 37, ele também trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. A segunda vez que a expressão aos pés dos apóstolos acontece. Aos pés dos apóstolos. E qual a importância disso? Os apóstolos, eles foram 12 homens que o Senhor Jesus escolheu, Marcos 3,13, para primeiramente estarem com Ele. Jesus chamou pessoas para estarem com Ele primeiramente. Jesus não chamou pessoas para que se tornassem pregadores de imediato. Jesus chamou pessoas para a comunhão consigo. E esses 12, eles se tornariam testemunhas da ressurreição de Jesus. Esta é a mensagem da igreja. Jesus está vivo pelos séculos dos séculos. Ele está vivo. E os apóstolos são esses homens que o Senhor escolheu para ser testemunha até a morte. A palavra testemunha e testemunho, na língua grega, elas provêm da mesma raiz da palavra martírio, mártir ou mártur. Mártur é uma testemunha, mas quando o mártur, ele assevera até o fim, até o preço da própria vida, ele se torna então de mártir um mártir. Esse é o significado de mártir, que origina martírio. Quando então esses apóstolos estão apostos na igreja, eles são essas pessoas que recebem esses recursos para distribuir aos demais. E José faz a mesma coisa. Agora, nós aprendemos na última aula que o nome dele não foi adicionado o Barnabé, que quer dizer filho da consolação, ou filho da exortação, ou filho do encorajamento, porque ele vendeu o terreno. Não, é o contrário. Ele tinha um caráter cristão, ele era um homem cheio do Espírito Santo, por isso ele tinha esse dom de encorajamento. Note que aqui já é um contexto de que a igreja já está sendo perseguida e ameaçada, e este homem, ele tem este nome por causa do caráter dele. E ele tendo este caráter cristão, de encorajador, de consolar, de exortar, que é chamar para perto do Senhor, isso vai desdobrar no fato dele identificar a necessidade dos irmãos e olhar para a posse que ele tem e dizer, eu posso me desfazer disto aqui, para ajudar irmãos em Cristo. E ele faz. Nesse contexto, então, nós chegamos à narrativa que acabamos de ler. Ela começa com uma conjunção adversativa. Diz, entretanto. Esse entretanto nos liga ao texto anterior e a tudo que há de vir. Entretanto. Olha, José, que era levita, ele era um judeu de origem em Chipre. Ele, como tendo um terreno, provavelmente na redondeza de Jerusalém, vendeu-o e trouxe e depositou aos pés dos apóstolos. O nome desse homem era José, mas teve alteração no nome para filho da exortação, Barnabé. Entretanto, enquanto ele fez esta obra amorosa, entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira. São dois nomes em hebraico. Eles não são gentios, são povo da nação. Ananias e sua mulher Safira vendeu uma propriedade. Eles tinham a posse de uma propriedade. Venderam uma propriedade. Fizeram igual Barnabé. Mas
Em acordo, olha só, teve um entretanto, e agora tem um mas, em acordo com sua mulher, dizendo de Ananias, reteve parte do preço e levando o restante, depositou onde? Aos pés dos apóstolos. Aos pés dos apóstolos. Meus irmãos, a narrativa que Lucas faz, ela já nos responde. Qual é o problema de uma pessoa adquirir posses no mundo terreno? Nenhum. Nem problema. Deus pode abençoar uma pessoa, ela administra bem os seus recursos, ela pode vir a adquirir propriedades. Não há nenhum problema nisso. Qual é o problema da pessoa vender essa propriedade? Nenhum problema. E aqui eu vou fazer um adendo. Esse texto não está falando sobre dízimo. Não tem nada a ver com dízimo. Esse texto não está dizendo, como muitas pessoas aproveitam da narrativa e torcem a palavra do Senhor, e isso é pecado. É pecado, a pessoa vai prestar conta diante de Deus se ela faz isso. A pessoa lê isso aqui no ofertório e fala, Deus conhece seu coração, se você não vender suas posses e não trouxer, você vai morrer. Não, esse texto ele não diz de que se uma pessoa não vender o que tem e não trouxer tudo, ela vai morrer. Não, não tem nada a ver. Esse texto está dizendo de algo muito mais profundo. E sobre o que ele fala? Esse texto está dizendo sobre um homem que foi instrumento de Satanás, infiltrando-se na igreja, vestindo uma roupagem de compaixão, na presença do Espírito do Senhor. Observe só. Este contexto, meus irmãos, que nós meditamos desde o capítulo 4, ele é um contexto de gente cheia de Deus. Todos ficaram cheios de quem? Do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele não é uma energia. O Espírito Santo não é um fantasma. O Espírito Santo não é uma entidade que baixa de vez em quando em alguns cultos ou sessões espirituais. O Espírito Santo, ele é Deus. A terceira pessoa da Santíssima Trindade é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Pai, o Espírito Santo não é o Filho, assim como o Pai não é o Filho e não é o Espírito Santo. Assim como Jesus, Cristo, não é o Pai e não é o Espírito Santo. São três pessoas que se formam um. Pastor, eu não entendo a Trindade. Eu também não, mas eu creio. Mas eu creio. E meu coração se pacifica com a Escritura Sagrada. Eu creio em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três deuses? Não são três deuses. É o Deus triuno. Triuno. Três pessoas. Quando Deus se apresenta na Escritura, ele diz, eu sou três. Pai, Filho e Espírito Santo. Logo, eu estou falando de uma pessoa. E como que eu descrevo uma pessoa? Uma pessoa, ela é identificada pela vida. Uma pessoa é identificada pelas ações dela. Uma pessoa enxerga. Uma pessoa, ela ouve. Uma pessoa, ela fala. Uma pessoa se movimenta. Ela age. Uma pessoa, ela sente. Ela tem sentimentos. Tem vontades. Portanto, nós estamos falando de gente cheia do Espírito Santo. Estamos falando de gente que
cheia do Espírito Santo, redunda em amor. Elas vivem em amor, porque Deus é amor. Quando o apóstolo Paulo descreve os dons espirituais para a igreja aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 12, quando ele fala dos diversos dons que o Espírito ele concede no seio da sua igreja, de acordo com o seu aprazimento. Não sou eu que digo para Deus o que Ele tem que me dar, é Deus que me capacita para o louvor da sua glória, para a edificação do corpo de Cristo. Quando ele lista todos os dons espirituais, aí ele diz: agora eu vos passo a mostrar um caminho sobremodo excelente. E começa então 1 Coríntios 13, que é o hino ao amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei. Qual é o dom então que evidencia uma pessoa cheia do Espírito Santo, gente? Amor. É o amor. O contexto é de gente cheia de Deus, o contexto é de gente vivendo em amor, e é o contexto com grandes referências de fé, porque essas pessoas viviam na comunhão com os 12 apóstolos. Viviam na comunhão com os 12 apóstolos. Meus irmãos, observe bem essa declaração. Essas pessoas, elas estavam convivendo com os maiores pregadores da história. Os homens que foram testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus. Você já imaginou? No entanto, Lucas diz: entretanto, enquanto este ambiente maravilhoso de santidade, de amor, estava convidando, estava fazendo com que as pessoas depositassem confiança na comunhão dos fiéis, entretanto, Ananias e Safira. Pare e pense nisso. A igreja, ela pode receber a infiltração de pessoas que não vivem o amor de Deus e que não são cheias do Espírito Santo. Porque a pergunta que eu fiz quando eu meditava nesse texto é a seguinte: quando foi que Ananias e Safira, eles aderiram à comunhão dos apóstolos? Eles passaram a frequentar a igreja. Já se perguntou? Quando é que isso aconteceu? Porque até aqui nós estudamos que o Espírito do Senhor desceu sobre os discípulos em Atos 2 e houve grande número de conversões. Depois disto, quando Pedro e João subiam ao templo para orar, eles curaram, foram instrumentos de Deus para curar o coxo junto à porta formosa. E então o número subiu. Eles já eram aqui aproximadamente umas 15 mil pessoas, meus irmãos. 15 mil pessoas. E aí nós perguntamos, em qual momento que Ananias e Safira decidiram: vamos fazer parte? Vamos fazer parte? Meus irmãos, se tem um ambiente que foi um avivamento de verdade, foi este. Mas aqui eu faço uma observação. Fala-se muito sobre avivamento no Brasil. Fala-se muito sobre buscar um avivamento. Nós precisamos de um avivamento. Mas nós não podemos nos esquecer o seguinte: avivamento é uma obra de Deus. É Deus que decide avivar uma nação, um povo, para o louvor da sua glória. É Deus que decide. E Deus, se não for um avivamento da parte de Deus, se for uma comoção, se for um ambiente de sensacionalismo, se for um ambiente de espasmos emocionais e as pessoas ficarem dizendo que isso é avivamento, facilmente vai ser utilizado para a carnalidade e o diabo pode aproveitar. Porque se não for um avivamento de fato, segundo a Escritura,
a igreja pode sucumbir à interferência de pessoas como Ananias e Safira. Porque aqui, meus irmãos, junto dos apóstolos, junto dos primeiros discípulos, Satanás ele não se reservou, ele infiltrou este casal na igreja. O que dirá de nós se nós não vivermos em oração e buscando o poder do Espírito Santo? O que será de nós? O que então acontece aqui? O texto sagrado nos aponta para o fato de que eles venderam a propriedade, eles fizeram este acordo, eles venderam uma propriedade, retiveram parte do recurso e levaram o restante aos pés dos apóstolos. Versículo 3: Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Notem vocês, meus irmãos, que não há aqui um diálogo entre Pedro e Ananias, do tipo, quanto é que você está trazendo? Esse dinheiro é seu mesmo? Por quanto foi vendido o terreno? Não há esse diálogo. O que há aqui é presença do Espírito Santo na vida da igreja, que revela para Pedro que ali há mentira. Irmãos, a igreja é ambiente do Espírito Santo, e o Espírito Santo, por ser uma pessoa, nós precisamos lembrar disso. Quando nós nos juntamos na presença do Senhor, há uma expressão na teologia que nós utilizamos que é coram deo, que quer dizer perante a face de Deus. Eu estou perante a face de Deus, eu estou na presença do Senhor, e na presença do Senhor, tudo é revelado. Eu não posso comparecer na presença do Senhor, dizendo uma coisa, vivendo outra. O que ocorre é que o Espírito Santo revela para Pedro, ele está mentindo. Ele está mentindo. Meus irmãos, a presença do Espírito Santo na vida da igreja. Se você observar nesse mesmo capítulo, no versículo 32, nós vamos estudar na nossa próxima aula, diz o seguinte, é o discurso dos apóstolos perante o Sinédrio. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo. Ele está dizendo que há uma pessoa juntamente com eles. Não somos somente nós que somos testemunhas desses fatos. Há uma pessoa aqui conosco, e é o Espírito Santo. Ele também é testemunha. Que Deus outorgou aos que lhe, que está escrito? Obedece. E o que é o obedecer a Deus aqui em Atos dos Apóstolos? É crer no Senhor Jesus. Crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos. O Espírito Santo, ele é concedido à igreja a partir disto. O Espírito Santo, ele ocupa a vida de pessoas que creem no Senhor Jesus. Não existe ação do Espírito Santo em quem não glorifica a Deus crendo no Senhor Jesus. Posto isto, nós então sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa com a igreja, uma pessoa na igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, o apóstolo Paulo diz, não apagueis o Espírito. Ou seja, ele é uma pessoa que atua na vida da igreja. Aqui a expressão é como de um fogo, não abafe ele, deixa ele lastrar, deixa ele purificar a igreja, deixa ele agir. Não apagueis o Espírito. Paulo diz, Espírito com letra maiúscula. Alguém pode perguntar, mas pastor, o Espírito Santo não é Deus? Ele não é soberano, não tem todo o poder? Verdadeiramente. Mas ele atua na igreja santificando a igreja. Por isso que Paulo diz, não apagueis, a linguagem de fogo. E o fogo faz o quê? Ele purifica.
O Espírito Santo atua na vida da igreja, preparando a igreja para o encontro com o Senhor Jesus nos ares. Preparando a noiva de Cristo, purificando ela. Então, não apague o Espírito, deixe o Espírito agir na tua vida. E Ele deseja te santificar. Em Efésios capítulo 5, versículo 30, o apóstolo Paulo diz: não entristeçais o Espírito. Mais uma prova de que ele é uma pessoa, ele não é uma energia. Você só entristece pessoas. Ele é uma pessoa que se alegra, ou que se entristece. E a observação é: não entristeça essa pessoa maravilhosa que Deus enviou para estar conosco, para estar em nós, para atuar na nossa vida. Pelo contrário, viva uma vida que o alegre. Ele é Deus, adore o Espírito Santo, ele merece adoração. E Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 26, disse o seguinte: que ele iria para o Pai, mas ele enviaria o Consolador. Olha que maravilhosa presença, ele traz consolo para nós. Por que um cristão, vivendo momentos de profunda tristeza, ele tem forças para dizer: amanhã eu continuo? Porque o Espírito Santo é consolador, inexplicável o milagre que ele faz em nós, diante das mazelas e das tristezas da vida. Ele nos consola. Mas olhe só o que Jesus fala: ele é o Espírito da verdade. Ele não é o espírito do engano, ele é o Espírito da verdade. E na presença desse Espírito é que a igreja deve caminhar. É na presença deste Espírito, que é o Espírito Santo, que nós devemos ter comunhão. É na presença do Espírito Santo que o Senhor Jesus enviou para a sua igreja, que nós devemos nos abraçar, que nós devemos nos unir em culto público ao Senhor. Posto isto, nós então entendemos qual é o pecado de Ananias e Safira. O pecado deles não é de vender um terreno e... Gente, o pecado deles é mentira. Pedro diz: Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Ananias é um homem que deu brecha para Satanás encher o seu coração. Aprenda uma coisa nesta manhã, em nome de Jesus. Atos é sobre sermos cheios de Deus. Atos dos Apóstolos nos ensina, nos encoraja a sermos pessoas cheias do Espírito Santo. Há duas pessoas que desejam te encher e te preencher plenamente. A primeira delas é o Senhor nosso Deus. A segunda é Satanás. E não há campo neutro nisso. Porque uma pessoa não pode dizer: eu não sou cheio do Espírito Santo, mas eu confio em mim mesmo. Eu dou conta do recado, eu, por mim mesmo. Você está cumprindo exatamente o que Satanás quer. Porque o que ele fez no Éden foi: não olhe para ele, não obedeça a ele, não ligue para a palavra dele. Você é o cara, você pode ser como ele, você pode legislar. E eu faço a pergunta para você: você é uma pessoa que se dedica em ser cheia de Deus? Você é uma pessoa que busca preencher a tua mente, teu coração, o teu corpo, as suas ações, o que tua mão toca, onde teu pé pisa, onde seus olhos se reclinam? Você é uma pessoa que exala a Deus? Porque aqui o contraponto é esse: enquanto a igreja era composta de pessoas cheias do Espírito Santo, e um homem como Barnabé, que também era cheio do Espírito Santo, ele tem a alcunha de ser o filho da exortação, filho do encorajamento. Entretanto, há um homem que é cheio de Satanás, e ele se infiltra na igreja, juntamente com sua esposa, fazendo um acordo: vamos vender um terreno, vamos reter uma parte, e vamos lá levar e dizer: isso é tudo o que temos para doar. E quando eles trazem, o Espírito Santo usa Pedro dizendo: Ananias,
Por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Aqui há um ensinamento da responsabilidade humana. Por que você foi instrumento de Satanás, Ananias? Você poderia não ter sido, mas você fez um acordo com a sua esposa que preparou vocês com um ferramental infernal para se infiltrar na igreja e mentir ao Espírito Santo, mentir ao Espírito da verdade. Pedro mostra que ele é uma pessoa razoável. Versículo 4 diz: conservando-o, porventura não seria teu? Ou seja, não vendendo o terreno, não ficaria tudo bem? Você é Ananias, sua mulher é Safira e vocês têm um terreno. E vendido, não estaria em teu poder? Não tem problema, Ananias, de você vender o que é teu, ou você conservar. Mas, como, pois, assentaste no coração este desígnio, a palavra grega utilizada por Lucas, a palavra que Pedro diz é pragma, prática. Já ouviu falar, aquela pessoa é pragmática? O que quer dizer? É uma pessoa prática. Ela faz com facilidade. Ela tem caminhos, ela tem atalhos para operar. E aqui a palavra justamente é essa. A prática de vida dele é uma prática, não é de uma pessoa cheia de Deus. É uma pessoa que se utiliza de recursos terrenos para mentir a Deus. E ele faz isso coram Deo, ele faz isso na presença de Deus, na presença do Espírito da verdade. Eu pergunto para você essa manhã, existe alguma coisa que nós façamos que não esteja perante Deus? Deu para entender? Ou domingo de manhã ainda está exercendo uma influência sobre você? Existe alguma coisa que eu e você façamos que não esteja patente aos olhos do Senhor? Não, né, gente? Tudo quanto nós somos, pensamos, fazemos, é perante Deus. É perante o Senhor Deus. Não existe a vida aqui dentro da igreja e a vida lá fora. O que existe é vida. Perante Deus. Perante Deus. Quando da reforma protestante no século XVI, 1517, Martinho Lutero singra a história com a sua vida e há um avivamento ali. Um sapateiro se encantou com a pregação do Evangelho por Martinho Lutero. E ele então veio com a intenção de tornar-se um pregador do Evangelho. E disse para Martinho Lutero o seguinte: como que eu faço para viver uma vida que glorifica a Deus? Lutero disse para ele: qual é a sua profissão? Eu sou um sapateiro. Ele disse: fabrique um sapato, um bom material, caprichado, um bom sapato. Venda ele por um preço justo, que ajude você a ter pão sobre a sua mesa, um preço justo que ajude o outro a poder adquirir, para que o pé dele não pise na neve. Faça isso com justiça e o nome do Senhor será glorificado. Irmãos, a vida com Deus é uma vida coerente. Nós não fomos chamados por Deus para cantar em cultos. Nós fomos chamados por Deus para viver para a sua glória na sociedade. E quando nós adentramos o espaço de culto com a intenção de eu vou dizer para Deus isso, mas na verdade eu vivo outra coisa, é mentir na presença do Senhor. Alguém pode perguntar: mas pastor, alguém pode morrer? Olha,
pode vir a morrer, mas o grande problema é que uma pessoa que age assim, ela já está morta. Já está morta. E esse é o grande risco que nós temos na igreja evangélica brasileira. Porque muitas pessoas ficam, às vezes, dizendo, mas isso aqui é naqueles tempos passados, isso não acontece mais. Acontece aos montes hoje, porque há muitos lugares que ensinam as pessoas a serem mortas no pecado. A amar o dinheiro. A amar terreno e coisas terrenas. E não amar a Deus de todo o coração. Pois bem, Pedro faz uma pergunta para Ananias, e depois ele faz, no versículo 8, outra pergunta para a mulher de Ananias. Diz o texto no versículo 8, então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendestes portanto aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Por quê? Ela estava de acordo com o marido na sua mentira. Tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Pois bem, Pedro faz uma pergunta para Ananias e faz uma pergunta para Safira, mas deles não há resposta. Sabe o que a palavra do Senhor está nos ensinando, meus irmãos? Primeira coisa é que a verdade de Deus não dialoga com a mentira. Essa não é uma pergunta para negociar. Não é uma pergunta dizendo para Ananias, Ananias, você trouxe o valor aqui, mas não é o todo como você está dizendo. Volta lá, pega o todo e traz, que daí a gente recebe. Não. O que a Bíblia nos ensina é que a verdade de Deus não dialoga com a mentira. Pedro não corrige Ananias dizendo, volta lá, fala com a tua esposa, traga o restante e aí, não há diálogo com a mentira na igreja de Deus. A segunda coisa é que a igreja de Deus não negocia a santidade de Deus. Nós estamos perante o Espírito da verdade, o Espírito Santo, e Pedro está dizendo, você está perante o Espírito Santo, sendo instrumento de Satanás, o adversário de Deus e do povo de Deus. Contra a santidade de Deus não se brinca, não se simula. Contra a santidade de Deus, nós não fazemos isso, Ananias. Não há liberdade para a réplica de Ananias com a sua mentira. Terceira coisa, onde a verdade de Deus é pregada, meus irmãos, morre a mentira e morre o mentiroso. Por isso que a igreja é perseguida. Porque a igreja, ela deve pregar a verdade. Quando se prega a verdade, o diabo, que é o pai da mentira, ele fica incomodadíssimo. E ele vai fazer de tudo para infiltrar na igreja de Deus, Ananias e Safira, com uma mentira. São como homens bombas que se infiltram na multidão. Já ouviram aquela parábola da quinta coluna? Porque as colunas nos exércitos antigos eram as fileiras em batalha. E diz-nos uma história que certa vez um general, ele preparava para invadir uma cidade fortificada. E um subalterno seu disse, eu estou vendo aqui o nosso exército, eu contei a 4 colunas. Onde está a quinta coluna? Eles não vieram? O senhor não recrutou? Ele disse, recrutei. Mas eles não chegaram. O senhor recrutou há quanto tempo? Eu recrutei há meses atrás. E eles se prepararam para esse dia. Se prepararam em muito. Mas eu não estou vendo eles. Onde está a quinta coluna? O general então disse, eu infiltrei a quinta coluna dentro da cidade. Eles já estão lá dentro. Meus irmãos, a igreja deve entender que enquanto
enquanto nós fazemos muitas coisas, dentre elas nós descansamos por causa dos nossos trabalhos, o diabo não dorme. Ele está o tempo todo maquinando em infiltrar a sua quinta coluna na igreja. E aqui Ananias e Safira se infiltraram e o Espírito Santo revelou para Pedro: aí está alguém que não procede de mim, Pedro. Eles não podem ficar nesta comunhão. Irmãos, onde a verdade é pregada, a mentira, ela não prevalece. Por isso, essa aula é sobre sermos crentes de verdade e crentes da verdade. Conclusão. Existe Ananias e Safira ainda hoje? Pergunta que nós fazemos. Existe Ananias e Safira ainda hoje? Existe. Como assim existe? Primeiramente, o texto nos diz, no versículo 3, que Ananias entregou o seu coração para ser enchido por Satanás. Um Ananias e uma Safira hoje em dia começa com uma pessoa que não tem o compromisso com Deus de ser cheio do Espírito Santo. Começa assim. Uma pessoa que não se dedica em ser usado por Deus. Essa pessoa ela está abrindo um precedente para se envolver com o mundo e com as coisas terrenas. E ela não precisa cair estribuchando e espumando, endemoniada, como algumas pessoas pensam. Basta ela não se envolver com as coisas de Deus, aí já há um precedente. Ananias e Safira também pode ser identificado com aquelas pessoas que tudo que ela vê é negócio. É negócio da fé, é tentar imprimir uma imagem de si através de dinheiro e de coisas terrenas. Ananias e Safira, de vez em quando, no mundo moderno, é aquela pessoa que deve ser lembrada da presença de Deus, porque ela não se alimenta da presença de Deus. É aquela pessoa que você tem que falar assim: cuidado, o Senhor está entre nós. Ah, é mesmo, tinha me esquecido disso. Ananias e Safira pode ser identificado como aquelas pessoas que oferecem de si, dizendo: estou dando tudo, quando na verdade é mentira. O texto, meus irmãos, não é sobre dinheiro. O texto é sobre verdade e mentira. Nós somos o povo da verdade. Nós não podemos comparecer na presença de Deus dizendo: Senhor, eu te amo de todo o meu coração. E o Espírito do Senhor se entristece dizendo: não é verdade. Não é verdade. Ou então nós dizemos: eu fiz de tudo para pregar o Evangelho para tal pessoa. E o Espírito do Senhor fala: você não fez de tudo. Ou então nós levantamos as mãos e cantamos: tudo que tenho te dou, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é teu, é para ti. E nós esquecemos que o Espírito da verdade está entre nós e ele pode estar sentindo tristeza, dizendo: não é verdade, não é verdade. Eu quero muito que isso seja verdade, mas não é verdade. Você ainda ama mais o seu terreno, ainda ama mais as transações que você faz, você ainda ama mais os bens terrenos do que a minha presença. Meus irmãos, Ananias e Safira também pode ser identificado como o cônjuge que conduz a outra parte a pecar e não a santificar a Deus. Porque o texto começa nos dizendo: entretanto, diferente de Barnabé, certo homem
chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, em acordo com sua mulher. E no versículo de número 9, Pedro diz para Safira: por que entrastes em acordo? Em acordo com quem? Com Ananias. Irmãos, Ananias e Safira também pode ser encontrado naqueles casais que tem gente que age assim. Nós temos que assumir isso. Tem gente que age assim. Ela sabe que o cônjuge deseja sair de casa para encontrar-se com a pessoa de Deus, que deseja ter comunhão santa na casa do Senhor, mas essa pessoa, ela assenta no coração o desejo de afastar a pessoa da igreja de Deus, da igreja de Cristo, e conduzi-la à prática do pecado. Ananias e Safira. Certa vez um rapaz me procurou dizendo o seguinte, ele era recém-casado, dizendo o seguinte: pastor, me disse isso em lágrimas, eu um dia fui resgatado pelo Senhor do mundo das drogas. A minha vida era de noites e baladas em Campinas, até o momento que o Senhor Deus me salvou, e a minha namorada junto comigo, acompanhando-me, nos casamos, mas estranhamente, ela apareceu com uma conversa, de que ela preferia aquele que ela conheceu lá anteriormente, e não mais esse, e hoje as intenções dela são todas para me tirar da presença do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos entender que estamos perante o Espírito da verdade, o Espírito santificador, e nós, como igreja, devemos nos submeter à vontade do Senhor Deus, e ao Senhor nós não mentimos, em hipótese alguma, em hipótese alguma. Portanto, qual é a solução? A solução está no versículo 14, quando o texto nos diz: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. O que é a conversão? Pessoas agregadas ao Senhor. Pessoas agregadas ao Senhor. A igreja, ela não é formada de pessoas que dizem: vou começar a fazer parte. A igreja é formada de pessoas que se viram profundamente pecadoras, vivendo no caminho da mentira, mas foram salvas pelo Espírito da verdade. Elas fazem parte do corpo de Cristo, onde há verdade. A igreja não é um aglomerado de pessoas que se simpatizam por aquela igreja. A igreja é formada de pessoas convertidas pelo Deus gracioso, que tira pessoas do lamaçal, do tremedal de lama, e leva elas a viver na luz do Evangelho e na purificação que o Espírito Santo proporciona. Sabendo isso, nós devemos, como igreja, ser uma igreja da verdade e crentes de verdade. Que Deus nos abençoe. Eu convido você neste momento a curvar a sua fronte, fechar os olhos, nos colocar em pé. E de cabeça curva, em reverência à presença do Senhor, de olhos fechados, eu convido você a meditar isso essa manhã, de que nós vivemos uma vida na presença de Deus, e o Espírito do Senhor foi derramado da parte de Deus. Ele está entre nós, Ele é uma pessoa, Ele vive em nós, e com o Espírito da verdade, meus irmãos, nós não podemos viver uma vida dissimulada. No culto ao Senhor Deus, que acontece tanto aqui, publicamente, como na nossa vida, no dia a dia, no seu trabalho, você está prestando culto ao Senhor. No seu casamento, você está prestando culto ao Senhor.
não há duas vidas, há uma vida perante Deus, e essa vida deve ser de verdade. De verdade. Oremos. Senhor, graças te damos por esta manhã e pela tua palavra que nos é ensinada. Obrigado pelo texto tão claro que o Senhor nos concede e que nos admoesta para que vivamos em verdade, que vivamos unicamente para a glória de Deus. Senhor, perdoa-nos os nossos pecados. Perdoa-nos, ó Deus, pela resistência que muitas vezes nós temos de olhar para nós e saber que quando nós falamos o meu tudo, não é tudo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, santifica a nossa vida para que quando dissermos tudo o que sou, seja de fato, seja verdade e alegre ao coração do Senhor. Senhor, conduza-nos no caminho da verdade. Afasta-nos, ó Deus, de qualquer proposta de vida de mentira, principalmente aquela de mentir na presença de Deus. Ajuda-nos, ó Deus. Se esta manhã, ó Deus, o Senhor vê em nós, vê entre nós tal prática, purifica-nos, ó Deus, com o teu fogo santificador, para a glória do teu nome. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a doce presença de consolo do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja hoje e sempre. Digamos juntos, amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até logo mais às 18 horas. Vão na paz do Senhor.